Shalom, a paz de Jesus seja sobre nós. Salmo 66. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor, digam isto a Deus, que tremendos são os seus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti, canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes, bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim a sua graça. Amém. O Salmo 66 nos fala sobre expressões de louvor a Deus. Ainda que todos os salmos sejam expressões de louvor, no Salmo 66 aparece de maneira muito didática as maneiras que nós podemos expressar louvor a Deus. A essência da adoração não é a música, não é o cântico, não são os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. A essência da adoração é a obediência. Existem muitas linguagens para a gente expressar amor, inclusive um livro conhecido com as 5 linguagens do amor. Mas a linguagem que Deus entende o nosso amor é a obediência, obedecê-lo, estar na presença dEle, desejando fazer a vontade dEle, é a maior expressão nossa de amor. Quem obedece, ama, quem ama, obedece o Senhor. Mas no Salmo 66, nos fala de várias maneiras de expressarmos louvor a Deus. Em primeiro lugar, nós expressamos louvor falando da sua grandeza. Versículo 3, o salmista nos incentiva dizendo: digam a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, os teus inimigos se submetem. Digam a Deus, fale da grandeza de Deus, fale para Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é glorioso. Não é porque Deus não sabe, ou porque Deus tem algum tipo de crise de identidade, que a gente precisa falar para Ele o tempo todo. Não, é porque quando nós falamos da grandeza de Deus, não apenas o glorificamos, o exaltamos, o que já seria maravilhoso, mas nós também somos cheios, somos plenos da revelação de quem Ele é, do poder, do favor, da grandeza dEle. Isso transforma a nossa vida. Fale da grandeza de Deus para Deus. Isso é uma maneira de louvá-lo. Outra forma de expressar louvor a Deus, o texto diz, é se prostrar diante dele. O versículo 4 está: toda a terra se prostra diante de ti. E é interessante porque diz: e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Quantas vezes na Bíblia diz que nós devemos nos prostrar diante do Senhor? Não é apenas um prostrar físico, mas é um prostrar do coração, é uma rendição. Devemos sim ter o hábito de se ajoelhar diante do Senhor. A Bíblia até diz que devemos nos ajoelhar somente diante do Senhor, se prostrar somente diante dEle.
mas o se prostrar é uma expressão de louvor à medida que eu me prostro para louvá-lo e para demonstrar que eu me rendo diante dele, que eu sou submisso à vontade dele, ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Sabemos que Jesus nos chamou de amigos, Jesus nos chamou de filhos, a nossa identidade é filho, a nossa relação é como amigo, mas, amado, nós o reconhecemos como Senhor. O apóstolo Paulo se apresenta várias vezes, Paulo, escravo de Cristo. Essa expressão escravo, às vezes, na nossa cultura e pela herança que temos, soa muito negativa, mas o que Paulo está dizendo ali é de alguém que escolheu alguém para ser dono dele, escolheu por amor, não por alguma coisa imposta, ou a um senhor que o domina com maldade, com intransigência, mas ele entendeu, reconheceu que o Pai, ele é digno de toda honra e glória, e ele pertence a ele. Então eu sou escravo no sentido que ele é o meu dono, não sou eu que decido acerca de mim. Por isso, uma das formas de expressar louvor a Deus é se prostrando, se rendendo. A palavra adoração no grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, uma das palavras é proskinel, é alguém que se prostra aos pés e beija os pés. Adoração a Deus é se prostrar. Terceiro lugar, forma de expressar louvor a Deus, que o salmista nos incentiva, é percebendo as obras do Senhor. É estar atento, percebendo as obras do Senhor. O Senhor trabalha o tempo todo. A criação é a obra do Senhor. A manutenção da criação é a obra do Senhor. A chuva é bênção do Senhor. O sol é bênção do Senhor. Nós precisamos perceber todos os dias, quando o sol nasce, uma linguagem humana, óbvio, Deus está sinalizando para a terra o seu amor e a oportunidade de vivermos mais um dia na presença dele. É um convite para toda a terra glorificar a Deus, a Yahvé, o Criador de todas essas coisas. Perceba as obras do Senhor. Versículo 5, somos incentivados a isso. Olha o que o salmista diz: venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E aí o salmista nos lembra do que o Senhor fez no passado. Ele transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, não apenas o mar, mas o rio Jordão. O Senhor fez. Quando a Bíblia fala para nós percebermos as obras de Deus, não apenas aquelas que estão ao nosso redor, mas perceber as obras de Deus em toda a terra, sobre o seu povo, na história e também na nossa vida individual. O Salmo vai mostrar isso, se os irmãos perceberem. Ele fala do Senhor fazendo obras em toda a terra, ele fala do Senhor fazendo obras específicas no meio do seu povo, ele fala do Senhor agindo na vida do salmista individualmente, porque ele termina o Salmo dizendo no versículo 17, a ele clamei com a boca, a ele com a língua o exaltei, e Deus ouviu a minha oração, versículo 19. Então ele exalta Deus, percebe Deus agindo o tempo todo. Às vezes a nossa mente, os nossos olhos estão muito focados nos problemas, nas circunstâncias, nas más notícias. O jornalismo, num geral, ele ressalta as más notícias, as tragédias, e quantas coisas boas que o Senhor tem feito todos os dias. Perceba as obras de Deus, fale das obras de Deus. Isso é maneira de louvar o Senhor. Amém. E em quarto e último lugar, nós precisamos também expressar louvor a Deus cumprindo os nossos propósitos, os nossos votos diante dele, cumprindo aquilo que nós prometemos ao Senhor. Isso é uma maneira de louvá-lo. Eu fiz um propósito, eu vou cumprir, eu vou obedecer. Isso é uma maneira de exaltar o Senhor. A Bíblia chega a dizer, olha, não seja precipitado, fazendo votos de tolo, que às vezes você não cumpre. É lógico que isso não é um peso, um fardo, porque às vezes nós realmente pensamos em fazer algo para Deus, e às vezes não conseguimos da maneira que gostaríamos, ou no meio do caminho nós passamos por alguma situação que nos distrai, mas amado, é maravilhoso quando a gente faz um propósito com Deus, e a gente cumpre. Isso é uma maneira de louvar a Deus, às vezes coisas pequenas, simples. Aprenda a fazer propósito com Deus. Nós não devemos andar de crise em crise, buscando a Deus por causa das crises. Nós temos que andar de propósito em propósito. Faça um propósito com Deus, faça um propósito.
faça um jejum, faça um propósito de leitura bíblica, faça um propósito de servir pessoas carentes, faça um propósito de se comprometer mais com um ministério específico, sabe? Versículo 13, o salmista diz: eu entrarei na sua casa com holocaustos, pagarei os meus votos, o que os meus lábios falaram no dia da angústia, o que a minha boca prometeu, porque às vezes nos dias maus, a gente faz um monte de propósito, e aí quando a coisa passa, a tendência nossa é esquecer, mas você exalta a Deus, e você o honra, quando você cumpre os seus propósitos diante dele, amém, irmãos? E aí eu quero concluir ainda, mostrando pelo menos 4 razões que nós temos para louvar a Deus. Eu falei 4 formas de expressar louvor, o Salmo nos mostra várias razões, eu quero destacar 4. Em primeiro lugar, a primeira razão do nosso louvor neste Salmo, é pela ação de Deus na história. O versículo 6 e 7 fala do que Deus fez na história de Israel, e o 7 fala: o seu poder governa eternamente, ele vigia as nações. Nós precisamos entender que uma das razões da gente sempre louvar a Deus, é por quem Deus é e pela sua obra em toda a história da humanidade. Deus agiu no passado, Ele age no presente e Ele já preparou o futuro. Nós precisamos glorificá-lo por isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Adore ao Senhor porque Ele é o Senhor da história. Segunda razão do nosso louvor é porque Ele preserva a nossa vida. Olha o versículo 9, irmãos. O salmista diz: é Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvale os nossos pés. Sabe por que você está vivo nessa manhã? Porque Deus tem te preservado. Amém. E sabe por que Deus tem te preservado? Porque Ele tem propósito para a tua vida. Amém. Nós precisamos louvá-lo porque Ele preserva a alma. Nós podemos cuidar da saúde, nós podemos ter todos os tipos de mecanismo de proteção e segurança na sociedade nossa tão ameaçada pela violência, pela criminalidade, mas quem preserva a vida é o Pai, é o Senhor. Precisamos louvá-lo por isso. Terceiro lugar, nós devemos louvá-lo porque Ele permite provações na nossa vida, e essa talvez seja para alguns uma dificuldade muito grande, agradecer a Deus pelas provações. Versículo 11, ele diz isso: tu nos deixaste cair na armadilha, puseste carga pesada sobre nós, permitiu que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, para afinal nos trazer para um lugar espaçoso. Davi está falando, ou talvez o salmista, a gente não tem certeza se foi Davi este salmo, ele está dizendo que Deus maravilhoso, poderoso, glorioso, que preserva a nossa alma, também é um Deus que permite provações, permite às vezes consequências sobre a nossa vida, até de erros nossos, permite até às vezes alguns tipos de ações do inimigo contra nós, e ao invés de murmurar e questionar e duvidar de Deus por causa disso, deveríamos glorificar o Senhor, porque Deus usa as provações para nos tornar mais quebrantados, mais dependentes dEle, mais purificados. Deus nos prova e isso é maravilhoso. Tiago capítulo 1 diz: irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação, ela vai aperfeiçoar você, ela vai gerar em você maturidade, perseverança. Amado, nós deveríamos louvar a Deus pelas permissões que Ele libera sobre a nossa vida, por mais dolorosas, por mais que no momento a gente não entenda e questione, mas adore ao Senhor, porque Ele não nos deixa entregue às nossas próprias vontades. As provações são permissões de Deus para tratar o nosso caráter, para nos manter humildes. Inclusive o texto diz que Ele não permite que os nossos pés resvalem. E em último lugar, ou melhor, terceiro ainda, terceira razão para o louvor, já é a quarta, né? Em quarto lugar, a razão para louvarmos a Deus é porque Deus ouve as nossas orações pela sua infinita graça. Nós precisamos louvar a Deus porque Ele ouve as nossas orações, e Ele só ouve porque Ele é um Deus que tem uma infinita graça. Olha como que o Salmo 66 termina, versículo de número 18: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, para Deus ouvir as minhas orações, eu preciso buscar manter o meu coração puro diante dele. Mas o versículo 19, ele diz: entretanto Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Ele está louvando a Deus porque Deus ouve a nossa oração.
E no versículo 20, o salmista louva o Senhor dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim a sua graça. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos ouve, porque o Pai escuta o nosso clamor. Nenhuma oração nossa é esquecida pelo Pai. Ele armazena no seu altar, nos seus odres. Ele ouve por causa do sangue de Jesus, por causa da graça de Deus. Nós devemos louvar a Deus porque Ele está nos ouvindo, porque Ele nos ensina a orar, porque Ele nos desperta a orar, porque tanto o querer quanto o efetuar pertencem a Ele. Amado, poderíamos falar durante muitas horas sobre as razões de louvar ao nosso Deus. Nós vamos louvá-lo de maneira específica agora, com as nossas orações, mas sobretudo com a vida, uma vida que expresse louvor a Deus 24 horas por dia. Amém? Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra poderosa, santa, maravilhosa. Nenhum de nós é capaz, com o raciocínio humano, de mergulhar na profundidade que a Tua palavra significa e tem. Nós oramos nessa manhã para que sejamos encharcados por este louvor, que nós possamos expressar a Ti louvor com a nossa vida diária, com obediência, com amor, com cânticos, com a capacidade de ter compaixão. Tudo o que faz parte da Tua vontade possa ser expresso em nossa vida como manifestação de louvor, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, que a nossa maneira de se relacionar com as pessoas sejam motivos de louvor a Ti, que as provações que o Senhor permite, nós possamos também, Deus, usá-las como meios para também Te louvar, Te adorar e Te glorificar. Senhor, em tudo que fizermos, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Ensina-nos a viver essa vida diária, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.